Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje trago novidades para você. Nós vamos falar do Centro de Acolhimento ao Autista, que expande atendimento e capacita profissionais. Tudo isso hoje aqui no Entrevistas DPE, os nossos convidados para nos esclarecer, tirar nossas dúvidas e todas as informações sobre o assunto. Eu estou aqui com eles, que é o Eberson Silva e também Caroline Martins, que são diretores administrativos do Centro de Acolhimento ao Autista em Roraima, o nosso tão querido TEAMAR. Seja muito bem-vindo, Eberson Silva. Obrigado. Seja bem-vinda, Caroline Martins. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. O prazer é todo nosso em recebê-los e sobre um assunto muito nobre, né? Hoje a gente, para falar aqui dos atendimentos do TEAMAR em relação ao autista, esse número que cada vez cresce mais, né? O número de diagnósticos e a fila grande, tudo isso nós vamos comentar aqui nesse decorrer da nossa conversa. Primeiramente, Eberson e Caroline, como é que o TEAMAR, né, tem conseguido expandir aí os seus serviços e atender uma demanda crescente no estado de Roraima? Como é que foi o processo de inauguração da nova sede no bairro Jardim Olímpico? E mais essa novidade também, né? Sim. Bom, o TEAMAR surgiu, né, da capacitação. Em 2022, na ideia da deputada Angela da Portela, ela entendeu a necessidade da capacitação para os profissionais aqui do nosso estado. Então, foi o primeiro momento do TEAMAR. Começamos a capacitar os profissionais e os pais. Em 2023, nós abrimos a sede do TEAMAR, no próximo ao Mirandinha, onde lá nós tínhamos cerca de 18 profissionais que nós trabalhávamos inicialmente com a investigação, o diagnóstico, né? E algumas terapias com a fisioterapia e a psicologia. Em 2024, nós tivemos a abertura do novo prédio, né? Uma nova roupagem, com terapias com equipe multiprofissional para atender o maior número possível de crianças e adolescentes. Então, vendo da realidade hoje que nós temos no estado e no Brasil, né, da alta de diagnósticos e também da alta da investigação, que a gente diz que é por causa do conhecimento, que hoje, graças a Deus, Exato. Nós temos o conhecimento. Exatamente. Então, hoje nós temos uma lista bem extensa, né, nós temos mais de 1.200 cadastros, né, para a lista de espera, mas a capacitação surgiu como uma forma da gente trazer mais os pais para perto da gente, porque a gente entende que a terapia ela vai em casa. Ela começa na clínica, na instituição, mas ela precisa continuar em casa. Então, nós vamos capacitar os pais e também capacitar os profissionais que atuam diretamente com a pessoa com transtorno do espectro autista. Isso é muito importante, né, para saber lidar. Eu como mãe atípica, a gente sabe as nossas dificuldades, as necessidades do dia a dia. Hoje em dia é muito difícil, né? E a gente já vê algumas pessoas ali se movimentando. Hoje a gente já tem ali o símbolo do autismo nas filas, né? Que também é preferência, já está em alguns supermercados bem ilustrado, em estacionamentos de carro. E isso a gente, como mãe de criança especial, a gente fica muito feliz vendo as coisas ainda a passos lentos, mas acontecendo, né? Sim. E fala pra gente aí, o TEAMAR, ele desenvolve projetos, né, como o Turisteia, é isso? Turisteia, perdão, para capacitar profissionais, né, do turismo. E como é que surgiu a ideia desse projeto e quais os resultados têm sido aí alcançados até o momento? Então, o Turisteia surgiu pelos nossos profissionais, ele é criado pela nossa psicopedagoga, Jane Lira, com a participação da Eréfica, que é a nossa psicóloga, e também a Ana Lídia, que é uma das nossas também psicopedagogas. Elas sentaram, desenvolveram o projeto. A Jane, ela tem formação em turismo, ela é turistóloga. Então, assim, ela já vem desse ramo, então ela trouxe essa roupagem para dentro do TEAMAR. Então, o TEAMAR, ele tem um projeto que é o principal de desenvolver terapias, mas ele tem os subprojetos, que no caso é o Turisteia, é o grupo de habilidades emocionais e entre outros que nós oferecemos. Então, a Jane, já especialista nessa área, ela trouxe essa roupagem entendendo que o ramo do turismo hoje, para pessoas autistas e com deficiências, ele é quase zero aqui no estado de Roraima. Então, ela procurou parcerias junto com o SENAC e outros órgãos profissionais, onde teve toda a capacitação desses profissionais para trabalhar com esse público, e a partir daí nós começamos a fazer visitações a alguns pontos turísticos aqui em Boa Vista, dentre eles o Lago do Robertinho, o Mirante.
Então, assim, o projeto ele vai se desenvolvendo e vai se expandindo. Hoje, em 2025, nós já estamos já para iniciar uma nova roupagem, uma nova história com o Turistéia, porque ano passado ele começou micro, mas esse ano ele já vai estar crescendo e vai se tornar algo maior ainda do que foi ano passado. Muito bacana. Eu não conhecia ainda sobre esse projeto, isso é muito bom. E em relação às capacitações, né, que o TEAMA ele oferece aí para os profissionais e familiares, como é que tem sido a receptividade nas cidades do interior e também como Iracema, Caracaraí e Rorainópolis? Tudo isso vocês passaram por lá também. Isso, nós iniciamos o ano de 2025 com as capacitações. Primeiro nós passamos por Rorainópolis, Caracaraí e Iracema e vamos finalizar esse primeiro ciclo amanhã em sábado aqui em Boa Vista. E por onde nós passamos a receptividade é muito grande. Que bacana. Todo mundo se inscreve, tanto que nossos limites de vagas são sempre estourados. A gente tem que fechar o link porque expande do que a gente estava esperando, mas em contrapartida também tem algo que a gente gostaria de reforçar, para que quando as pessoas façam a sua inscrição, entendemos que há contratempos, mas que se esforce para poder participar, porque às vezes eu tenho que fechar um link com um dia de abertura, aí já atingi o limite de vagas, aí eu tenho que fechar, e quando chega no dia não foi aquele quantitativo todo. Então as pessoas que se inscrevem por algum motivo e algum outro motivo não participam, acaba tirando vaga daqueles que realmente têm interesse. Exato. E que não fizeram, não puderam participar porque já tinha encerrado as inscrições. Mas por onde nós passamos, o volume de pessoas querendo adquirir informações e conhecimentos é muito grande e sempre pedindo para que a gente retorne com novas modalidades de capacitações. Muito bom. A gente sabe que a demanda é grande mesmo, né? As filas nos locais que tem aqui na nossa cidade de Boa Vista, a demanda é imensa e a criança, quando obtém aquele tipo de atendimento, ele não pode faltar, porque se ele falta é aquela questão, tá faltando, vamos dar a vez porque a fila tá imensa. Isso. E não é nem a questão também só de dar a vez para quem está na fila que já é extensa, né? Mas também porque prejudica o andamento da terapia. Exato. Porque a terapia ela é contínua, então Isso. A gente inicia e tem que dar continuidade para ela. Se a mãe ela vem uma semana, na outra não vem na outra, isso atrapalha o andamento da terapia, então meio que a gente nunca vai ter um avanço com essa criança. Quer complementar, Carol, a respeito? Esse ano nós conversamos bastante com os pais, né? Passamos para eles essa responsabilidade de que ele precisa dar continuidade na terapia em casa, mas ele também precisa ter a responsabilidade de levar a sua criança, seu adolescente na terapia. Comprometimento, né? Comprometimento. A gente precisa muito que os pais tenham esse comprometimento para que a gente consiga o desenvolvimento dessa criança, porque esse é o nosso principal foco, desenvolvimento dessa criança, para que ela chegue na sociedade, seu amplo desenvolvimento e siga no futuro, seja um adulto funcional, que é o que a gente quer muito que essa criança hoje. Exatamente, a gente ouve muito isso. A gente, mãe, quando acompanha o filho da gente, que leva os filhos no atendimento, os profissionais sempre falam pra gente, né? Porque tem aquele profissional bacana que diz assim, tem que cuidar de quem cuida, né? Então eles sempre estão ali com aquele olhar especial voltado pra gente e dizendo o seguinte, Que inclusive tem a logo na nossa camisa. Que é o cuidar de quem cuida. Exato. Porque a gente cuida das crianças, mas também se preocupa com os pais, o responsável por essa criança. Então, por isso que a gente fornece capacitações, a gente fornece terapias também para os pais e responsáveis. Porque a gente entende que não é só a criança, tem todo um contexto por trás que também precisa ser cuidado. É muito difícil, né? Porque às vezes tem mãe que ela não tem aquela rede de apoio. E o apoio que ela vai encontrar é nos atendimentos que ela recebe quando ela consegue, né? Quando ela consegue um atendimento para o filho. E quais são aí as expectativas do TEAMA para o futuro, né? Em termos de expansão e novos projetos? Há planos aí para abrir, né? Novas vagas, novas unidades em outros bairros ou municípios de Roraima? Sim. Bom, nós já temos no interior, né? Nós temos a Associação Tia Maria, nós trabalhamos que é uma expansão do TEAMA. Lá nós também temos um atendimento, né, voltado para a criança típica e outras deficiências, né? E além das capacitações, a gente está buscando desde o ano passado essa expansão. Um novo prédio para o TEAMA, mais localizado para a Zona Oeste, que é a nossa maior público hoje atendido é da Zona Oeste. Então, nós estamos finalizando esse processo de contratação do prédio para que a gente possa fazer essa expansão, que hoje, mesmo atendendo 580 crianças e adolescentes no TEAMA, a gente sabe que ainda é muito pouco, né, para a nossa realidade.
Então, nós temos muitas esperanças de que com essa expansão a gente consiga atender mais o nosso público, né, de crianças e adolescentes e adultos autistas e também dos pais. Porque é uma tecla que a deputada Ângela bate muito, que é a capacitação e o acolhimento com os pais, né? Hoje a gente entende que se a mãe não estiver bem para ficar com a criança, a gente não está fazendo o nosso trabalho certo, porque a gente sabe que o foco é do desenvolvimento da criança, mas a gente também precisa abraçar essa mãe. A gente também precisa com que ela entenda que ela também é importante para nós e que a gente vai tentar sempre ao máximo deixá-la satisfeita com nossos atendimentos, mas também satisfeita com o desenvolvimento do seu filho. Não, eu acredito, porque eu como mãe, já aconteceu de vezes de eu estar levando a criança para o atendimento, o meu filho no caso, e o profissional olhar para mim e dizer, sinta que hoje o atendimento é contigo. Sim. Porque viu a necessidade, a mãe cansada, a mãe ali exaurida, né? Sim. Muito cansada, e aí isso me ajudou, né, a seguir. A gente tem amor suficiente, mas tem horas que você não é máquina, até máquina para, né? A gente é de carne e osso, então é isso, essa ajuda que recebe, ela nossa, não tem preço. Esse olhar que as pessoas, os profissionais têm voltado para as mães também, não tem preço. É muito válido e salva muito. Inclusive, já vi casos de mães entrarem em depressão por exaustão, por não ter quem ajudar, por não ter uma rede de apoio. E quando essa mãe recebeu essa ajuda dos profissionais que estavam acompanhando seu filho, porque a gente conhece inúmeras mães de autista quando a gente está levando o filho da gente para atendimento. São vários casos diferenciados e muitas histórias que a gente presencia, né? Eu creio que vocês, como profissionais agora da área, devem conhecer inúmeras histórias, inúmeras situações, vários graus e diferentes situações aí para muito chão aí de conversa. E é muito importante mesmo, sabe? Esse atendimento, esse acolhimento, essa atenção que a mãe recebe, inclusive essa mãe que recebeu esse olhar diferenciado do psicólogo e do psiquiatra, que trabalharam com ela também, vendo ali a exaustão consumindo essa mãe, né? Ela já estava ali funcionando no piloto automático, né? O filho totalmente dependente daquela situação dela, né? Para tudo, para comer, para tomar banho, para se autocuidar, porque hoje em dia a mãe luta quando ela tem, porque tem o mais leve, tem o mais severo, e naquele médio porte ali, que até mudou, né? A CID mudou, né? Sim. Não tem mais o nível suporte 1, 2 e 3. Não, tá na transição agora pro CID 11, que vai entrar em vigor em 2026, para justamente tentar igualar, de certa forma, o atendimento. Mas tem as diferenças. Temos a diferença. Não adianta a gente... Nós que trabalhamos diretamente, a gente entende que tem essa diferença. Então, algumas coisas o CID 11 ele tá vindo para trazer algumas vantagens, mas em outras situações também ainda precisa ser analisado algumas coisinhas. Por isso que ele não entrou em vigor esse ano, que estava previsto para ter entrado em vigor esse ano. Estão reformulando para que ele volte em vigor em 2026. Muito bom. A gente sabe que tem mães que têm mais dificuldades, né? Que é mais difícil a vida dela para estar cuidando daquele filho. E o que o profissional sempre nos passa é o seguinte: além de dizer que a gente tem que estar bem, a criança tem que ter a sua auto-independência, né? Sim. No mínimo, quando ela é ali médio, né? Saber se cuidar, saber se alimentar, saber cuidar do próprio corpo, porque eles sempre falam, você não vai estar aqui para sempre. Exatamente. Você tem que cuidar dele, você tem que direcionar essa criança aí para ter no mínimo de independência possível. Lhe ouvindo, me veio na cabeça um estudo que tem sobre as mães de crianças atípicas, que elas são consideradas como soldados em guerra. Estão sempre em alerta. É como se a mente dela estivesse sempre preparada para um combate, porque elas não têm um tempo de descansar, a mente delas não para porque vive em função da criança. Eu já passei por essa fase. E o que é que eu digo para você hoje que deu para me superar um pouco? Os atendimentos. Sim. Quando eu pensei que, não, eu vou dar conta, não dei conta. E os atendimentos, eles me ajudaram muito. A terapia ocupacional, a psicóloga, psiquiatra, e tinha outros atendimentos que eu tive a sorte de ter, porque não é fácil. Sim, eu não dormi no ponto, eu realmente batalhei, foram 15 anos acirrado, levando direto nos atendimentos que oferece na rede municipal, na rede estadual, o que tinha para oferecer, porque a gente sabe
até para quem tem recurso é difícil lidar. E para quem não tem recurso, a gente fica esperando por essas ajudas, por esses atendimentos que surgem, né? Isso. Tanto eu como tantas outras mães também. Sim, hoje a gente conversa muito com as mães, né? A gente deixa sempre ciente que a gente muito, né? A gente gostaria muito de atender a todos, né? A gente sabe, a gente entende a realidade. Muitos de nós que trabalham no TEAMAR têm alguma criança ou adolescente ou adulto autista na família. Então, a gente entende, assim, um pouco... Perfeitamente, né? O que acontece. E a gente gostaria muito de atender a todos. Mas a gente, infelizmente, tem o nosso máximo de suporte, né? É o máximo que a gente consegue atender. E hoje nós chegamos nesse máximo. Então, no máximo que a gente tem, a gente tenta fazer o nosso melhor, né? Então, atendemos as crianças que tem lá, atendemos os adolescentes. A gente está criando estratégias para conseguir mais atendimentos. Hoje, os pais estão tendo uma reunião lá no TEAMAR, que a gente está fazendo a expansão do grupo de habilidades sociais e emocionais com os adolescentes e com as crianças a partir de 9 anos, que não eram atendidas no TEAMAR. Então, a gente fez uma nova abertura, um novo chamamento para que eles participem desse grupo de habilidades sociais. O Turistea vem também para somar com os atendimentos, que a gente entende que eles têm uma certa dificuldade de socialização, então esse grupo de habilidades sociais e emocionais é justamente para isso, né? A gente vem com uma outra estratégia para poder trabalhar uma forma de terapia em grupo. Nós também temos o atendimento com os pais, né? O atendimento psicológico. Nós temos nossas neuropsicólogas e nossas psicólogas também à disposição dos pais. Então, a gente tem hoje esse atendimento voltado especificamente para os pais, né? Tanto a autistas adultos, como somente os pais de crianças e adolescentes adultos. Então, a gente também deu essa nova roupagem ao TEAMAR. Atendimentos, hoje nós fazemos a partir de 3 anos, né? Estamos nos organizando, fazendo treinamento para que a gente consiga atender essa idade da melhor forma possível, que a gente sabe da estimulação precoce, né? Como é importante. Isso. Temos a terapia ABA, que a gente atende a partir dos 3 anos, né? E temos também a psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, pedagogia, nutricionista, fonoaudiologia. Tudo que é necessário, educação né? física. Então, hoje nós estamos muito felizes com os profissionais que nós temos no TEAMAR. É realmente um sonho que eu estava desde o começo do TEAMAR. A gente começou bem pequeno. Hoje nós estamos enormes e ainda precisamos crescer mais. Então, a gente está sempre se esforçando para fazer essa conscientização também do autismo, que a gente entende que ainda precisamos conscientizar as pessoas, que é muito importante, né? Hoje a gente vê o símbolo do autismo ali, a gente acha que todo mundo sabe o que é, mas muita gente não sabe. Então, a gente precisa fazer essa conscientização para que a pessoa entenda como lidar, como ver uma criança em crise. Entender que não é birra, né? A gente respeitar, saber oferecer também, ter a empatia, na verdade. Exatamente. A gente precisa que as pessoas tenham empatia uma com a outra. Hoje, uma coisa que eu percebo muito é quando a gente vai nos locais, nos lugares, as pessoas olham diferente. Sim. Como se nunca tivesse visto uma criança especial. Isso meio que machuca. E é pensando nisso que a deputada ela está espalhando o conhecimento tanto para professores, porque a gente entende que a outra parte do dia que a criança mais passa tempo é dentro de uma escola. Então, a gente precisa capacitar professores para que haja um acolhimento, para que eles entendam como funciona a criança autista, para procurar meios e propostas alternativas de ensinar aquela criança. Não quer dizer que a criança não vai aprender, mas ela vai aprender de uma forma diferenciada das demais. E também ensinar que o professor ele tem que inserir essa criança dentro do meio escolar, fazendo com que ele seja participativo com os demais alunos, que os demais alunos também sejam participativos com eles. Então, é uma ajuda mútua. A gente fornece capacitação para os professores vão ajudar essa criança dentro do ambiente escolar e fora também. Por isso que você tinha perguntado se a gente tinha a intenção de levar o TEAMAR para outros lugares. Carol citou a questão da associação em Roranópolis, o deputado já está vendo também meios de já abrir, está no processo ainda, de uma associação em Caracaraí. Então, assim, sim, ela está pensando em expandir o TEAMAR para outros municípios, porque a gente entende que todo município tem a sua necessidade e às vezes nem todos têm condições de se locomover até a capital para um tratamento.
Você também falou que não é uma questão só do público. Hoje, nós, à frente do TEAMAR, entendemos que todos os locais que fazem atendimento especializado estão lotados, com filas agendadas até o final do ano ou para o ano que vem. Isso mesmo. Então, quando as pessoas chegam para a gente tenta explicar que hoje nossa fila ela está extensa, mas que, infelizmente, não é uma realidade só do TEAMAR. É do município, da rede privada, é de todos. Então, a gente está tentando, de alguma forma, abranger e abraçar todos para que, pelo menos na forma de capacitação, eles entendam e saibam acolher e respeitar a pessoa autista. Isso é um trabalho muito importante, muito maravilhoso. E a integração aí de diferentes profissionais, né, como nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais, é um diferencial importante no atendimento, né? Como é que a equipe do TEAMAR organiza e coordena esses atendimentos multidisciplinares aí para garantir resultados mais eficazes? Bom, a nossa equipe sempre é organizada e sempre em conversa, né? A gente entende que para o desenvolvimento dessa criança eles precisam ser unidos, atender de forma integral, né? Então, nós temos 58 profissionais? Hoje nós temos 58 profissionais e a gente sempre busca e frisa muito bem isso para eles, que não é o meu paciente, não é o seu paciente, é o nosso paciente. Então, eu tenho que compartilhar o que eu desenvolvo com aquela criança para que eu inicie na minha terapia eu possa dar continuidade na outra. Não é porque ele está na psicologia que eu não vou desenvolver ele também na educação física. Então, a gente sempre conversa com a equipe para que seja um trabalho em conjunto. Porque essa criança ela vai fazer uma rotatividade com vários profissionais. Então, lógico que cada um vai trabalhar a sua especialidade com aquela criança, mas sempre trazendo o trabalho coletivo para que seja mútuo com os demais profissionais. E essa criança ela saia cada vez mais desenvolvida das terapias. A gente começa o atendimento com a maior dificuldade da criança, né? A gente faz durante a anamnese, a gente conversa com a mãe, entende a realidade dessa família, entende a realidade dessa criança e adolescente, e a gente vai começar a trabalhar com a maior dificuldade dela, né? Então, trabalhando a maior dificuldade dela, ela tendo o desenvolvimento, a gente consegue fazer a introdução em outra terapia. E assim vai para a gente conseguir desenvolver todas as necessidades dele, né? A gente fala que quando a criança recebe o laudo, vem com uma receitinha de bolo, né? O médico encaminha. Isso. Psicoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, ecoterapia. A gente sabe que as indicações do que ele necessita, né? A gente sabe que essa é uma realidade que a gente gostaria muito de proporcionar. A gente sabe que é o sonho de toda mãe que o filho tenha todos os atendimentos solicitados, Isso, né? Verdade. Então, como nós não conseguimos hoje, a gente faz durante essa anamnese, essa colheita de informações, a gente vai em busca da maior necessidade dele, maior dificuldade, e a gente começa para que ele consiga desenvolver as terapias no TEAMAR. E a gente também conversa muito com os pais, eu sempre vou botar nessa tecla de que precisa dar continuidade à terapia em casa. Exato. Porque às vezes estão conosco somente 1 hora, 2 horas no dia ou na semana, então isso não é o suficiente para o desenvolvimento da criança. E através das capacitações que a gente vai ensinar o pai, o professor ou qualquer pessoa que vai ter acesso a essa criança de como dar continuidade ou iniciar o trabalho para quando ele chegue na terapia já ter pelo menos um meio caminho andado. Inclusive, essa é uma das nossas próximas capacitações. Nós vamos fazer em maio, né? Estamos finalizando a proposta para fazer uma capacitação de atendente terapêutico em aba, né? Que a gente sabe que ela começa a estimulação precoce. E em breve nós traremos mais informações no Muito Instagram bacana. da deputada, a gente vai lançar em maio. Em abril nós também já estamos organizando, né, que é o abril, que é o mês de conscientização do autismo. Vem coisa boa por aí. Vem que nós coisa estamos boa por planejando aí. muito. Que maravilha. Vem coisa como muito mãe, boa encho pro o mês de coração abril. de alegria. Uma coisa que a deputada falou quando passou aqui na nossa mesa de conversa, ela disse: olha, vagas no momento não tem, sempre está cheio, a fila está extensa, mas ninguém que for no TEAMAR vai deixar de ser abraçado. E eu achei essas falas dela linda, né? Uma voz assim de acolhimento, de amor ao próximo. E isso é muito bom. Isso é muito bom de uma mãe atípica ouvir essa frase, né? Sim. A nossa equipe toda ela é bastante acolhedora desde a recepção até o último atendimento. Então, muito bom. Graças a Deus, hoje a gente ouve muitos relatos de que desde a entrada até a saída, as pessoas que vão lá se sentem muito bem acolhidas pela equipe, e a gente está sempre cobrando esse tipo de acolhimento e atendimento. De atenção, porque às vezes né? a pessoa chega
no TEAMAR já muito tensa, nervosa. Aí chegar num local e ainda ser mal atendida, a gente não tolera esse tipo de coisa. Então a gente conversa muito com a equipe. É uma equipe que está em constante capacitações. Inclusive, semana que vem a gente está indo para mais uma capacitação em Manaus. Então, assim, a equipe do TEAMAR é uma equipe toda especializada e em constante capacitações para entender cada dia mais e melhor as pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Poxa, que maravilha. E em que medidas aí as atividades culturais e esportivas, né, promovidas pelo TEAMAR, elas contribuem aí para o desenvolvimento social, motor e também dos atendidos? E quais são as atividades mais populares entre as crianças e os adolescentes? Hoje, por conta do grupo de habilidades sociais, se torna o Turisteia o próprio grupo de habilidades, porque encanta as crianças de sair do local de terapia fechado, porque eles vão para o externo, vão visitar praça, parques, outros monumentos que nós temos aqui em Boa Vista. Deputada também, por meio de outro projeto dela, que é o projeto Movimentos, nós oferecemos também aulas de natações, temos aulas de lutas através do Taekwondo. Em breve também estaremos oferecendo a terapia de ecoterapia. Os profissionais estão em processo de capacitações, a gente ainda está organizando. Em breve a gente quer retornar para falar mais sobre essas terapias que ainda vai ser implantado no TEAMAR. Muito bom. Como é que o TEAMAR tem monitorado aí os impactos, né, das suas capacitações para os profissionais e também familiares na melhoria do atendimento às pessoas com TEA em Roraima? Nós sempre procuramos ouvir a ponta principal do nosso atendimento, que são os pais, professor, a comunidade geral. Então, quando a gente leva capacitações para os municípios ou qualquer outro local, sempre passamos uma listinha de avaliação para ver como é que está o desenvolvimento da equipe que foi palestrar, o que eles estão achando, e até mesmo ele dá sugestões do que eles gostariam que a gente levasse na próxima vez de temas, né? Então, a gente sempre ouve muito bem a população para entender qual é a necessidade deles, para que a gente foque naquela necessidade. Muito bom. E a gente traz também como um feedback, né? Que é sempre a nova solicitação, né? Então, a gente faz a capacitação no município e logo em seguida eles já pedem uma nova capacitação com novas temáticas. Então, a gente fica sempre muito feliz de ser convocado, né? Chamado para capacitação. E eu queria deixar aqui o nosso convite, né? Assim, nós do TEAMAR trabalhamos com capacitação. Então, você, professor, profissional da saúde, que quiser que o TEAMAR faça a capacitação, nos envie um ofício, nos envie um e-mail, pode ir até a nossa recepção do TEAMAR, indicar a sua necessidade de capacitação, que nós estaremos abertos a realizar para a sua escola ou seu empresa, porque já tivemos procura de empresas onde há pessoas com transtorno do espectro do autismo, há pessoas que têm familiares com autismo, então a gente leva também para a empresa, desde que nos procure, identifique, que a gente vê a disponibilidade da equipe, fazendo todo um planejamento e até conseguimos atender. Gente, que coisa boa, que maravilha, eu não sabia disso. Isso é muito necessário, se faz muito necessário, porque aonde a gente chega, são poucos os lugares que conhecem, são poucos os lugares que respeitam, que a gente precisa conhecer, entender, compreender e aceitar. E respeitar, Sim. Né? Eu sempre falo isso. E o TEAMAR oferecendo esses preparos para as empresas, para as escolas, isso é muito importante mesmo, porque mesmo em grupos escolares, onde os professores estão ali, sempre tem um autista na sala, Sim. 1, 2 e outras necessidades. Mas sempre a gente falando, voltado mesmo no autismo, sempre tem ali. E aí, mesmo que os professores falam, olha, fulano é assim, 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 vamos respeitar por isso, explicando toda a condição do aluno, toda a situação, ainda assim tem criança, adolescente, ainda mais nessa fase Sim, da adolescência. que não aceitam. E é por meio das capacitações que nós tentamos fazer com que isso mude, porque além da teoria, nós vamos para a prática, colocamos professores para praticar. Eu sou da área de educação física, então trabalho muito com desenvolvimento motor. A gente ensina como a educação física pode ser parceira em outras áreas. Por exemplo, eu posso desenvolver uma atividade de educação física onde ela vai ensinar a criança a aprender a ler, matemática, geografia, qualquer outra área,
de uma forma mais prazerosa para ela, porque também não adianta o professor querer forçar com que a criança aprenda de uma forma tradicional, que isso vai causar um bloqueio nele. Então a gente ensina para esses professores meios alternativos e divertidos para que a criança aprenda o que ele quer repassar para ela. Exatamente, de forma mais prazerosa, né? O Teamar, ele tem um foco grande no desenvolvimento de habilidades sociais e comunicativas, né? Como é que a equipe trabalha para adaptar aí os atendimentos de acordo com a evolução de cada criança ou adolescente? Bom, nós temos, né, como a gente falou novamente, estamos sempre em conversa, né? Então, a gente faz a adaptação conforme a necessidade da criança. Cada um, né? A criança e adolescente. A gente fala muito que cada autista é um autista. Cada autista precisa do seu tratamento diferente, né? Então, cada profissional identificando, tendo esse contato com a criança ou com o adolescente, ele vai elaborar, conforme a sua profissão, né, sua formação, um PEI. Então, nós estamos sempre organizados, nós somos muito organizados, é o que a gente bate sempre na tecla, que a gente precisa trabalhar junto, trabalhar de forma organizada e entendendo a realidade da criança e da família. Né? A gente precisa trabalhar de forma conjunta, a família juntamente com a criança e o Teamar com a criança e com a família. Então, a gente traz sempre a família para perto para que a gente consiga o nosso desenvolvimento. E tem as reuniões também de devolutivas com os profissionais para os pais, para que o pai entenda a que nível que a criança se encontra atualmente, o que ela desenvolveu, o que ela deixou de desenvolver. Então, a gente está sempre, a cada 3 meses, 6 meses, fazendo reunião com os pais para poder fazer essa devolutiva, para ele ter o comparativo de quando que a criança entrou e como que ela se encontra hoje. Por isso que a gente bate muito na tecla de não faltar as terapias, porque como já foi falado, é um trabalho contínuo. Faltou, a gente sempre vai ter que voltar uma casinha atrás para repetir o processo, e se a gente ficar repetindo, a criança nunca vai avançar. Ela sempre vai ficar estagnada naquele momento, e que não é o nosso intuito. Exatamente. Em relação aqui, a gente estava conversando sobre essa sensibilização que vocês fazem, né, passando na comunidade escolar, sejam em outros locais também, dessas ações têm sido realizadas aí para promover a inclusão social. Em quais lugares vocês já passaram que vocês tiveram assim um feedback positivo, né? Que vocês foram lá, passaram todas as informações e o que é que vocês receberam assim em troca? Houve muita compreensão? As pessoas ficaram bem atentos? Nós temos um município, que nós passamos agora recentemente, que a gente fala que é um município que sempre abraça muito bem as capacitações, porque a gente já ouve deles na necessidade de levar capacitações, que é o município de Iracema. Não que os outros não abracem, mas o município de Iracema chega a ser emocionante como que é convocado os professores para participar das capacitações, como que eles abraçam as capacitações, porque não só o município, mas como outros municípios, mas a gente está falando desse específico, eles realmente fazem questão de ir, e a gente está falando desse município por quê? No dia que nós fomos, teve um dia muito intenso de chuva, e nós ficávamos até tristes, falando, não vai dar ninguém. Quando a gente chegou lá, estavam todos os participantes aguardando pela capacitação, mesmo num dia chuvoso. Então, isso pra gente nos enche de orgulho, de querer continuar cada dia mais e sempre levando o melhor para eles. Porque isso é uma redezinha de autoajuda, né? Sim. Um vai passando conhecimento pro outro e um vai ajudando o outro. Isso é muito importante. Porque nós temos pais de Iracema que são atendidos no Teamar, né? Olha só. Então, é uma demanda deles, juntamente com a prefeitura, né? Que os profissionais tenham essa capacitação para poder atender seus filhos, né? Então, a gente sabe que essa questão do deslocamento de um município para outro é bem oneroso, mas os pais buscam, né? Os pais buscam o desenvolvimento do filho. Então, a gente fala que eles fazem da tripa coração para poder levar o seu filho, né, para terapia. Exatamente. Então, a gente sempre se sente muito abraçado em todos os municípios que nós vamos, né? Mas Iracema tem o nosso coração, porque a forma com que os profissionais estão... A receptividade, né? A receptividade deles é maravilhosa. Eles estão sempre em busca de capacitação. A gente saiu de lá semana passada. Interesse. Já para voltar em abril, já para a conscientização do autismo. Ai, gente, que bacana, né? Ouvir isso.
Quais são os critérios aí adotados pelo TEAMA, né, para selecionar os profissionais que integram aí a sua equipe multidisciplinar? Existe aí alguma capacitação específica para garantir que todos sigam as melhores práticas no atendimento ao TEA? Então, hoje todos os nossos profissionais são capacitados dentro do contexto autismo. Então, não tem nenhum profissional que não tenha essa especialização. Esse é o nosso critério principal, que o profissional tenha capacitações e experiência dentro da área. Então, a gente está recebendo sempre constantes currículos. Conforme vai surgindo a necessidade de contratação, a gente vai avaliar e vão estar chamando esse profissional. E também nós fazemos a reciclagem, né? Então, a gente está sempre em constante capacitação também. Como a Everson falou, nós vamos semana que vem para Manaus para fazer um curso com o Paulo Liberalesso, né? E temos profissionais que vão fazer o curso de ecoterapia semana que vem. Muito Nossa bom. Nutricionista vai para São Paulo para participar de um congresso de nutrição. Então, a deputada, ela sempre fala que ela vai capacitar os profissionais. Os profissionais do TEAMA precisam ser capacitados. A gente sabe que a todo momento é um estudo novo que aparece, né? Uma informação nova que aparece, a gente precisa estar sempre ciente disso. Então, a capacitação, o profissional pode entrar no TEAMA com a capacitação básica, né, do autismo, mas lá dentro a gente dá esse suporte para que ele consiga fazer o atendimento da melhor forma possível e que seja capacitado também. E fora a experiência do dia a dia, né? Sim. Você convivendo com cada um deles, vendo todas as situações ali, um diferente do outro, você vai aprendendo com aquilo ali. Sim. Eu digo que eu aprendi muito com meu filho a lidar com ele, né? Porque até então, antes dele ser diagnosticado, eu não sabia, não fazia ideia o que era o autismo. Daí que eu fui estudei até a metodologia do ABA para lidar com ele, aí os princípios ali. Isso ajudou muito. Ajuda muito, todo conhecimento ele é muito válido, né? Para você voltar ali com aquela ajuda, para você ter aquela compreensão, isso é ímpar. E nós aprendemos cada dia mais com as crianças que passam, inclusive com um dos nossos colaboradores, que é o Gabriel, que é o nosso estagiário de psicologia, que ele tem 22 anos e ele é autista. E ele se encontrou hoje no 7º semestre de psicologia. Então, a gente aprende entre nós mesmos. Muito bom, Sim. gente, muito legal. O TEAMA, ele tem uma abordagem personalizada no atendimento, né? Como é que a instituição identifica as necessidades individuais de cada paciente e ajusta aí os planos terapêuticos? Então, como a gente falou, cada autista é um autista, cada um tem a sua necessidade, né? Então, conforme a introdução dessa criança ou desse adolescente na terapia, é que cada profissional vai fazer a sua intervenção conforme a necessidade dele. Sempre buscando a maior dificuldade para que a gente comece a sanar. Como a gente fala, é um grãozinho de arroz por vez, né? A gente vai subindo degraus para que a gente consiga avançar, né? Então, essa é a nossa... A Carol também falou sobre os laudos que nós recebemos, que muitas das vezes são uma receita de bolo, porque geralmente chega com as mesmas terapias para todos. Então, o que nós fazemos? Ele passa pela anamnese com o profissional que vai atender ele, justamente para entender junto com a mãe se realmente aquelas terapias que foram passadas via laudo correspondem para a necessidade atual dele. Então, através dessa anamnese, a gente identifica qual realmente é a necessidade dessa criança e aí vamos tratar em cima dessa necessidade que ele se encontra no momento. Muito bom. E em relação às capacitações voltadas aí para os profissionais, né, diárias, como é que os da educação, quais são aí os principais desafios enfrentados na implementação de práticas eficazes nas escolas? Bom, a gente, com essas capacitações, né, que a gente, nesse primeiro ciclo, a gente voltou mais para os profissionais de educação, né? Mas dentro das escolas a gente já começou essa introdução lá em 2023, quando a gente fez o nosso primeiro concurso de redação, né, do TEAMA, porque era uma demanda dos professores, né, essa dificuldade de conscientização, né, com os alunos. A gente sabe que a gente precisa conscientizar também os professores, mas principalmente essa questão dos alunos, que é onde a criança está inserida no meio, e a gente sabe que hoje é muito a prática do bullying, né? Então a gente precisa trabalhar isso também com essas crianças e adolescentes, que a gente sabe que o bullying pode acarretar, né? Principalmente para uma criança autista ou acontece muito, infelizmente. Então a gente introduziu essa questão do TEAMA e do autismo conforme dentro do concurso de redação, né? A gente foi para todos os municípios, somente Iruemutã que a gente não conseguiu ir, mas fomos em todos os outros municípios, falamos sobre o autismo, pedimos para que essas crianças, esses adolescentes pesquisassem sobre o autismo, escrevessem uma redação
para concorrer a prêmios. Então a gente pensou, vamos fazer essas crianças, esses adolescentes pesquisarem um pouquinho para que a gente consiga fazer essa conscientização e ainda dar um prêmio para eles, né? Olha que bom, então, incentivo, sim, né? Incentivo. Foi maravilhoso. E esse ano a gente já está se bom. organizando para fazer o segundo concurso de redação do TEAMAR. Que bacana. Para a gente conseguir entrar novamente nas escolas, trazendo essa nova roupagem para o TEAMAR, né, do TEAMAR para a escola, e conseguir entrar novamente no meio educacional, além das capacitações que nós fazemos para os professores. Muito importante essa ideia, olha, maravilhosa. Então, assim, o ano de 2025 para o TEAMAR é um ano de muito trabalho. Olha só, e sucesso. O TEAMAR tem aí algum tipo de feedback ou acompanhamento contínuo com as famílias, né, após a conclusão aí das capacitações e atendimentos terapêuticos? Sim, nós temos sempre um feedback com as mães. Muitos dos pais que participam estão lá no TEAMAR, né? Muitos que também gostariam de terapia buscam essas capacitações, porque a gente sempre conversa com eles que eles se capacitando, eles conseguem desenvolver algum tipo de atividade com a criança e já começar uma forma de tratamento em casa, né? Então a gente recebe muitos feedbacks, ainda mais no Instagram da deputada, né? De muitas mães, muitos profissionais agradecendo, né? Essa capacitação, que tiveram um novo olhar depois da capacitação, conseguiram lidar com uma crise do seu filho, conseguiram ajudar uma pessoa que estava em crise, né, que entende hoje a realidade, ver de um modo diferente, né? E é isso que a gente busca. Muito bom. Realmente essa conscientização, essa empatia. A gente precisa que o mundo tenha mais empatia um com o outro. Com certeza, né? Com toda certeza. Como é que a equipe do TEAMAR, né, trabalha para garantir aí as intervenções terapêuticas que sejam sempre baseadas aí em evidências científicas e também nas melhores práticas para o tratamento do TEA? Bom, como a gente faz, essas são as capacitações, né? A gente sempre busca também o feedback e o aconselhamento de profissionais capacitados para que a gente consiga fazer esse atendimento, né? Nossos profissionais são capacitados, estão sempre em formação, né? Constantemente em formação. Então, todos os profissionais que hoje atuam no TEAMAR são extremamente capacitados. Nós depositamos todas as nossas fichas, né? E confiança de que eles estão fazendo o trabalho certo, nós estamos no caminho certo. Temos muito a melhorar ainda, mas a gente já conseguiu avançar bastante do início lá em 2022, quando éramos só formação, né? Então, a gente fala muito para os profissionais que nós temos uma responsabilidade muito grande, né? É uma criança, um adolescente que precisa se desenvolver. É uma mãe que precisa ver seu filho se desenvolver para que ela tire essa responsabilidade, né, que você falou. Nem sempre vocês vão estar aqui. Né? Eu acho que é o medo de toda mãe. De toda mãe. De partir e deixar a criança, né? Então, eles entendem essa realidade. Elas entendem que hoje o nosso público-alvo são de pessoas com menos condições financeiras, né? E é um tratamento que, no particular, seria bem caro. É um tratamento gratuito que nós ofertamos. De qualidade. De qualidade. Não é porque é gratuito que a gente não vai dar qualidade, né? Então, nessa qualidade vem da formação dos profissionais. Muito bom. E para quem não conhece o TEAMAR, como é que tá lá nas redes sociais, no Instagram? Para quem quiser ir lá visitar, seguir o Instagram do TEAMAR. Então, nós não temos Instagram do TEAMAR, nossos meios de comunicação são o Instagram da Assembleia Legislativa, o Instagram da deputada Ângela Águida e também os nossos meios de comunicação no WhatsApp, né? Isso. Que é 991641475. E também nós trabalhamos de 8 às 18. Então, você que tem alguma dúvida, que queira fazer inscrição, pode ir ao TEAMAR, na Avenida Santos Dumont, 1193, São Francisco, que nós estaremos à disposição para atendê-los e tirar as dúvidas que vocês têm. E quem quiser solicitar capacitações, é só enviar um e-mail para capacitação, no caso, capacitacão.teamar@gmail.com. Envia um e-mail para a gente, informa qual mais ou menos o tema que você gostaria que a gente levasse para o ambiente, seja escola ou empresa privada,
ou o próprio município, e a gente vai estar vendo a disponibilidade e uma data para a gente poder estar executando essas capacitações. Muito bom. E eu desejo que o TEAMAR só aumente, que tenha mais vagas, que abrace mais crianças, adolescentes e que acolha muitos autistas aí que estão sem atendimento, mas que já estão fazendo um trabalho em excelência. Eu só ouvindo vocês falarem aqui, eu estou maravilhada. Parabéns pelo trabalho. Não é todo mundo que abraça essa causa, né? Eu acho que pessoas que trabalham com crianças com necessidades especiais são pessoas especiais também. Exatamente, nosso trabalho ele é contínuo e a gente vem se mostrando e estamos muito felizes com o desenvolver do TEAMAR. O nosso sonho é que ele se expanda cada vez mais para que a gente possa atender mais pessoas, mais famílias e atingir mais públicos, desde que seja a forma de capacitação ou com nossos atendimentos. Exatamente. Para a gente finalizar esse bate-papo gostoso, bem informativo, cheio de novidade, vocês gostariam de deixar uma mensagem final? Sim, nós falamos tanto de capacitações, eu gostaria de deixar para aqueles que já fizeram suas inscrições, de não deixar de ir a partir de amanhã, sexta-feira, 14 às 17 horas, lá no plenário, na Assembleia, para a capacitação Trabalho Pedagógico com Aluno com Transtorno do Espectro do Autista, onde a gente vai falar sobre identificação, avaliação e intervenção. Então serão 2 dias de capacitações, iniciando amanhã, sexta-feira, às 17 e vamos dar continuidade no sábado, a partir de 8h30, pausando para o almoço às 12h, retornando às 14h e finalizando às 18 horas. Muito bacana. Amei conversar com vocês, amei saber das novidades, o que acontece lá no TEAMAR. Todo mundo que está nos ouvindo aí ficou sabendo, ciente como é que funciona. Não é só um atendimento em si, tem também vários outros trabalhos que envolvem o TEAMAR, principalmente essa questão de vocês estarem aí indo aos locais, levar o conhecimento às pessoas. Isso é muito bacana. Eu conversei aqui, quero agradecer primeiramente ao Eberson Silva, a você, Caroline Martins, que são aí os diretores administrativos do Centro de Acolhimento ao Autista em Roraima, TEAMAR. Muito obrigada. Quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas, sempre que tiver mais novidades. Obrigado, foi um prazer participar e esperamos voltar em breve com muito mais novidades a respeito do TEAMAR. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, né? E nós estamos sempre à disposição. Muito obrigada, eu que agradeço a vinda de vocês, é sempre muito prazeroso estar passando essa boa informação e você aí que nos acompanhou, meu muito obrigada. Você também pode nos acessar a Rádio Defensoria pelo YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou Adriana Paulino, vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima, tchau, tchau.